Armelau para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde, presidente. Agora sabemos porque o deputado Luiz Paulo não está, cara. Acabou de aparecer um ao vivo. Ele está em alguma comissão aqui. Vamos lá. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 52ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, foi encerrada às 15 horas e 39 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador inscrito não está, segunda também não está. Vai ceder a vez para ela? Não deveria, mas Índia Armelau, que dispõe de 10 minutos. Obrigado pelos 10 minutos, presidente. Muito feliz dessa vez. Vamos lá, gente. Trouxe uns papéis aqui para eu não me perder dessa vez, porque a pergunta que não quer calar. Onde está o Oli? Onde está a Erika Hilton? Não vejo ninguém falar a respeito de nada. Pois é, eu vou falar sobre o LGBT, vou falar sobre a parada, vou falar sobre a tal criança trans, vou falar absolutamente tudo isso. Mas eu quero falar sobre isso. Deputados de esquerda como Boulos e Erika Hilton, eles não gostam do capitalismo. Eles amam o capitalismo. Jetinho para lá, bolsa cara para lá, maquiadores à sua disposição. Sim, maquiadores à sua disposição. Porque se você não sabe, estuda só um pouquinho. Eu sei que é pedir muito para o esquerdista, mas estuda um pouquinho. O que a Erika Hilton fez? Contratou maquiadores como se fossem assessores, que ficam à sua disposição nas viagens para lá e para cá. E sabe o que é impressionante? Ela usa e abusa e vocês não são capazes de falar absolutamente nada. No maior evento, no mais importante evento da parada LGBT, foi a parada LGBT, né? Que ela se diz defensora. Onde estava a Erika Hilton? Estava em Paris, meus amores. Sim. No show de Beyoncé. Sim. Sabe o que leva ela para lá? O capitalismo. O opressor do capitalismo é o único que consegue levar Erika Hilton para Paris, em um evento onde apenas privilegiados podem ir. No evento onde ela estava num local privilegiado para as pessoas. Se tu não acredita, vai na rede social dela. Os vídeos são delas. Ou tu vai me falar que é alguma inteligência artificial. Pois é, a negra, que adora falar que é uma mulher negra, preta, do nariz fino e do cabelo louro. Mas vamos lá. Eu não sou contra, na verdade eu não era contra a parada gay. Alguns conservadores podem até me bater em relação, não estou nem aí, eu não era contra, eu tenho saudade de Clodovil. A época era GLS. Não tinha nada contra, porque estava cada um no seu quadrado. Mas aí começou uma doença mental, sim, doença mental, de precisar psicólogo, remédio, psiquiatra. Pessoas que não têm mais sexo. Pessoas que estão vestidas como cachorro, falando que se sentem como cachorro. Jumento ninguém quer sentir, né? Só cachorro. E agora um tal de criança trans existe. Chegamos a um ponto de uma mãe retirar o seio da filha que tem paralisia cerebral. Ela tem paralisia cerebral. A mãe retirou o seio porque falou que essa menina se vê como homem. Chegamos a esse nível. Aqui na Alerj, o nosso time trabalha com diversos projetos para proteger, para defender todas as nossas crianças. Uma mãe dessa que vai discursar e que ela tem que ser presa. Além, lógico, de precisar de auxílio médico, né? Um psicólogo, um psiquiatra, um remédio. Mas a prisão, para mim, era o melhor. Porque o que ela está cometendo é um crime. Uma criança é uma criança. Eu já falei diversas vezes, ela não tem discernimento para escolher entre o preto e o marrom, porque é tudo escuro. O que é chocolate e brigadeiro. E tu quer me falar que uma criança... Ah, não, porque hoje eu acordei um homem. Hoje eu acordei uma mulher. Vocês só podem estar de sacanagem. Mostrei para vocês numa fala curta. Erika Hilton, Guilherme Boulos adoram falar de socialismo, mas para eles capitalismo. Erika diz ser pela minoria, mas não estava nem na parada gay. Convocou geral, usou a rede social. Gente, hoje é o melhor evento. Estava lá em Paris. Não chamou nenhum de vocês? Ninguém de vocês foi convidado? Pois é. Então, preste atenção. Eu trouxe um negócio aqui para vocês. Cara, eu realmente tive um mix de sentimento quando eu vi essa parada, de nojo, de tristeza.
e eu não sei o que fazer mais. Mas vamos aqui, ó, vem com a titia e vamos repetir um mantra que eu tenho certeza que pode dar certo. Se a gente começar a repetir, vai que, né? Não, essa palavra aqui é não, tá? Não existe criança trans. Na verdade, só existem 2 sexos biológicos, o homem e a mulher. O que vem depois, uma gambiarra, para tentar parecer com, mas jamais será igual. 2 sexos biológicos. Na hora da vacina, vale a biologia, a ciência. Na hora do sexo, não? Porque é só o que convém vocês? Ah, porque eu sou do gênero tal, sou do gênero fluido, eu sou do gênero árabe. O problema é seu, porque é achismo. E de achismo aqui, a gente não vive. Criança trans não existe. E meu mandato ele vai defender as crianças o que for preciso. E o que eu puder estudar para proteger crianças desses tipos de mãe que só está com lacração, eu vou fazer. Presidente, obrigado. Próximo orador inscrito é a nobre deputada Érica Takimoto, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, presidente, nobres colegas deputados e deputadas e população do Rio de Janeiro que nos acompanha. Hoje estamos aqui para discutir uma das matérias mais importantes do ano, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, que é o rascunho do orçamento do nosso Estado, que deveria refletir o quê? Planejamento, responsabilidade e compromisso com o povo fluminense. Mas sabe onde o governador do Rio de Janeiro está nesse momento? Nos Estados Unidos, em Miami. Sim, enquanto a gente está aqui debatendo o colapso das contas públicas, Cláudio Castro está de férias, tirando selfie em arquibancada, como se fosse influencer de torcida. É de uma irresponsabilidade revoltante isso. O Rio está com rombo projetado de 16 bilhões para 2026. São 12 bilhões só com juros e amortizações da dívida. Mais do que todo o orçamento da educação. A dívida pública já ultrapassa 267 bilhões de reais, nobres colegas. E o governador, e ele está fora do país, como se já tivesse largado o cargo de vez. Na prática, já está em campanha para o Senado, sem sequer ter conseguido, nobres colegas, governar o Estado que o elegeu. O povo do Rio de Janeiro não precisa de um torcedor passeando em Miami. Precisa de um governador presente, que encare a crise de frente. E é por isso que estamos aqui, para fazer o que ele se recusa a fazer, que é debater uma solução real, e essa solução tem nome, nobres colegas. Propague. O Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, sancionado pelo presidente Lula, é uma saída técnica, é uma saída transparente, é uma saída justa com a população, com foco no fortalecimento de serviços públicos. O Propag é capaz de apontar uma saída para reequilibrar as finanças do Rio, sem sacrificar ainda mais os servidores. Ou seja, rompe com esse ciclo de austeridade perpétua. Caros nobres colegas e pessoas que me assistem, esse programa permite que os estados usem ativos para aliviar e abater dívidas com a União, garantindo contrapartidas em saúde, em educação, em segurança e infraestrutura. Não congela salários, não impede concursos e ainda a longo prazo da dívida com responsabilidade fiscal.
Mas o que faz Cláudio Castro? Tenta chantagear o governo Lula, dizendo que só aceita o programa se derrubarem os vetos que garante a sua seriedade, mas o presidente não está aqui para acobertar o governador incompetente. E, claro, a gente precisa lembrar como é que a gente chegou nessa situação aqui. Em 2022, o então presidente Jair Bolsonaro reduziu o ICMS, como vocês aqui todos se lembram. Ele reduziu o ICMS de combustíveis de forma eleitoreira para tentar se reeleger, além de ter dado um calote bilionário em precatórios. Segundo o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, os estados perderam aproximadamente 80 bilhões. Só no Rio, segundo a própria justificativa da LDO de 2026, foram mais de 15 bilhões perdidos em arrecadação entre 2022 e 2023. Ou seja, essa crise foi fabricada por oportunismo político. E agora querem jogar a conta nas costas do povo. E Cláudio Castro estava lá, aplaudindo a jogada desonesta do inelegível, como aliado fiel de Bolsonaro, que sempre foi. Hoje, o que ele faz? Ele tenta transferir a culpa para o presidente Lula. Mas quem governou o Rio até aqui foi ele. E governou muito mal. Vejam só, quem na verdade arcou com esse estrago, indenizando aos governadores prejudicados, foi o governo Lula. E falando em Lula, a base bolsonarista adora contar fake news, né? Sobre as viagens dele. Mas diferente do governador Cláudio Castro, que está curtindo férias nos Estados Unidos, sem responsabilidade alguma com o povo, Lula fortalece as nossas relações diplomáticas e tem atraído bilhões em novos investimentos para o desenvolvimento do nosso país. Só a viagem mais recente deles, nobres colegas, né, do nosso presidente até a França, por exemplo, assegurou aproximadamente 100 bilhões para a nossa economia. E, claro, Cláudio Castro, não esquecemos da privatização da SEDAI, apresentada como grande solução, em que mais de 20 bilhões entraram nos cofres públicos. E cadê os resultados, governador? A promessa era infraestrutura, saneamento, modernização. O que nós temos? É falta d'água crônica, uma conta cara para o bolso dos trabalhadores e das trabalhadoras. E o mesmo buraco fiscal, um cheque altíssimo que sumiu no caixa, sem transparência nenhuma, sem legado. E o Estado continua afundando até a cabeça em dívidas. Não houve melhoria estruturante ou desenvolvimento de potenciais vocações econômicas que apontassem ou apontem esperança para o povo trabalhador. E para completar esse filme de terror, fala-se até numa nova venda. Veja bem que agora mira o que restou da SEDAI, a produção de água, ou seja, a captação e o tratamento de mananciais. Coincidência ou não, mais uma vez, antes de Cláudio Castro se candidatar, uma pulga atrás da orelha que muitos veículos de imprensa têm levantado. A história está se repetindo? Há um projeto de destruição das estruturas públicas. E, governador Cláudio Castro, eu preciso repetir, a culpa é sua. O governador quer manter o Estado do Rio refém do regime de recuperação fiscal, que já demonstrou o seu fracasso. O regime de recuperação fiscal sacrificou os servidores, paralisou concursos, impediu reajustes, destruiu a capacidade de investimento e aprofundou a nossa crise social. O Rio de Janeiro não pode ser eternamente punido por erros dessa gestão. E não bastasse isso, o Estado ainda abre mão de 24 bilhões por ano em renúncias fiscais, quase metade da arrecadação potencial de ICMS. Enquanto isso, o que a gente vê?
A gente vê os servidores que os servidores estão sem reajuste. A gente vê que os concursos seguem paralisados. Os investimentos somam só 2,4% do orçamento. E o governador, onde está? O governador está em Miami, nobres colegas. É muito simbólico isso, né? Vamos nos atentar a essa simbologia. Enquanto o rio afunda, ele está longe, literalmente longe, não apenas geograficamente, não apenas literalmente, metaforicamente também. Longe da realidade, longe dos interesses do povo trabalhador, longe da responsabilidade que assumiu nas urnas. Enquanto isso, o presidente Lula segue apresentando propostas, o presidente Lula segue dialogando com os estados, liberando compensações, defendendo serviços públicos e reconstruindo o país. É hora de mudar a nossa rota. É hora de cobrar a adesão do Rio de Janeiro ao Propag. O prazo existe e os instrumentos legais estão dados. Só falta o quê? Só falta vontade política. E aqui também falo, como presidenta da Comissão da Ciência e Tecnologia, como servidora pública da educação e como uma parlamentar que honra mais de 95 mil votos que eu recebi nas urnas. O nosso mandato está em campo o tempo todo. Atuamos fortemente em defesa dos servidores ativos e inativos da FAEP. Realizamos audiências públicas amplas para garantir dignidade aos trabalhadores da ciência. Defendemos os institutos de pesquisa, defendemos a FAITEC, defendemos as universidades, a economia solidária, a inovação que avança com justiça social. E também atuamos na Comissão da Educação, na Comissão da Pessoa com Deficiência e na Comissão de Servidores Públicos. A luta com a precarização não é só um discurso, ela é prática, nobres colegas. E com orgulho eu posso dizer que o nosso mandato não foge à luta. Lutamos por quem ensina, nós lutamos por quem pesquisa, nós lutamos por quem trabalha com dignidade, por quem precisa de um Estado presente. Nós queremos um orçamento que olhe para quem mais precisa. O governo Lula propôs uma saída concreta, diferente do improviso e do velho filme do desgoverno do inelegível. E é por tudo isso que, da tribuna desta casa, eu vou deixar um recado muito nítido para vocês. O povo do Rio de Janeiro não será refém de uma elite política que lucra com esta crise. A LDO de 2026 deve ser o quê? Um reflexo da defesa do nosso patrimônio público, da educação pública de qualidade, da ciência valorizada, de um projeto de segurança pública eficaz e inteligente, que valorize a vida do servidor, que valorize a vida do povo trabalhador. A gente quer um servidor respeitado, que valorize a vida de qualquer cidadão. A gente quer a dívida renegociada, com retorno visível para a vida do povo carioca e do povo fluminense. E é esse o lado em que eu estou. Governador Cláudio Castro, chega de mentiras. A culpa desta crise é sua. Obrigada, presidente. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Pedro Brazão, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, nosso nobre presidente Valdo Ceasa. Boa tarde a todos que nos assistem pela TV Alerj. Boa tarde a todos os servidores e todos que nos assistem aqui também pelo YouTube. Vou pegar o óculosinho aqui. Agradeço a Deus por estar aqui mais uma vez. Venho com o mesmo compromisso que move a minha família Brazão há mais de 30 anos. Está ao lado de quem mais precisa, ouvir o povo, entender suas necessidades e transformar isso em ação concreta. É esse o nosso jeito de fazer política. Quero começar
parabenizando os jovens do nosso Estado, onde estivemos a abertura da 16ª edição do Parlamento Juvenil, da Alerj, 18 mil votos, 669 inscritos e participação feminina recorde. A juventude está mostrando que acredita na política como um caminho de transformação. Investir no jovem e na educação é investir no futuro do nosso Estado. Parabenizo o deputado Daniel Libreiron e o nosso presidente Rodrigo Bacelar pela aposta na juventude. Esse programa é uma verdadeira escola de cidadania e democracia. Também quero registrar que no dia 18 de junho foi realizada uma audiência pública no Dia Nacional do Orgulho Autista, promovido pelo deputado Marcelo Dino, que, além de parlamentar, se emocionou ao compartilhar sua vivência como pai atípico. Foi um momento forte de escutar, não apenas das autoridades, mas também das famílias, profissionais e pessoas neurodivergentes, que enfrentam essa realidade todos os dias. São vozes que pedem empatia, ação e respeito. Em muitas regiões, o diagnóstico de autismo leva até 34 meses nesse tempo. 86% das mães deixam o emprego para cuidar dos seus filhos. A sobrecarga é enorme com o diagnóstico e o apoio adequado. Essas crianças ganham autonomia e suas famílias recuperam esperança. Nosso mandato se mantém firme nessa pauta. Aprovamos a Lei 10.296/2024, que criou as salas do bem, espaço solidário em estádio, em shopping, em teatro, para acolher pessoas com TA, TDAH e outras condições. Também protocolei o PL 518/2025, que cria um programa de capacitação em atendimento a pessoas autistas, treinamento de equipe em locais de atendimento, protocolos para emergências sensoriais, identificações e certificações de ambiente acolhedores. Destaco ainda o PL 3078/2020, que institui as sessões azuis nos cinemas, adaptado para criança com TA e acompanhantes. Lazer também é inclusão, também é direito. Quando a política escuta e age, a vida das pessoas mudam. É por isso que estamos aqui, para fazer a diferença com coragem e com coração. Nosso mandato é do povo e para o povo, e sempre será. Meu muito obrigado aí, muito obrigado, meu nobre presidente Valdo Ceasa, muito obrigado a todos que nos assistem, muito obrigado aí. Uma boa tarde a todos. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende a sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.